Bom, vamos lá? Bom, 18 horas em ponto. Boa tarde a todos. É um grande prazer estar aqui com vocês mais uma vez. A gente aqui, semana passada, teve um webinar bem interessante falando de Obeya. Hoje a gente está aqui falando de um outro tema muito importante, né? Que é o desafio que as empresas, né, estão tendo aí na gestão para poder ajudar a produzir equipamentos e materiais para combater a Covid-19, promovido aqui pelo Instituto Brasil, em parceria com a nossa Abimac. Somente para trazer alguns números, pessoal, até para mostrar a importância desse tema, né? Hoje, eu estive olhando lá o resultado, né? Infelizmente, a gente está aí com um número, né, preocupante de aproximadamente já quase 2 milhões de infectados no Brasil, em torno de 40 mil pessoas que somente nas 24 horas agora recente, né, se infectaram. A triste estatística, né, de dizer quase 80 mil vidas perdidas, o que demonstra aí a importância desse tema que a gente vai falar aqui, né, e da contribuição dessas empresas, tá bom? Eu sou Ricardo Tical, gerente de projetos do Instituto Brasil, e hoje eu vou ser o moderador dessa conversa aqui com vocês. Nós temos aqui debatendo junto com a gente, né, ilustrando aí pessoas que têm ajudado nessa batalha, que é o João Alfredo Delgado, né, que ele é o presidente do Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento Tecnológico de Máquinas e Equipamentos, né, a IPDMAC. Ele é diretor executivo também de tecnologia da Abimac. Temos também o nosso amigo Leandro Santos, ele é gerente geral e vice-presidente de operações da Flex Brasil. Temos o Wagner Sete, que é o nosso especialista em relações institucionais e governamentais da VEG Equipamentos Elétricos. Então, desde já, queria aí, de coração, agradecer a vocês três, né, que se propuseram a estar aqui compartilhando um pouquinho da história de vocês, e a todo esse público presente, né, que está aqui nos assistindo, que eu espero que seja aí um bom webinar para todos. Antes da gente iniciar com algumas questões, eu queria só deixar algumas informações aqui de praxe. Aqui embaixo, né, dentro do Zoom, vocês têm um botãozinho que chama Q&A. Esse botãozinho vocês podem colocar desde já perguntas, né, para quem está aqui debatendo. Vocês vão ter a opção de, à medida que as perguntas estão aí, também fazer as votações, de maneira que a gente torne o mais assim, interativo possível essa nossa conversa. Tá? A gente vai dividir esse webinar em duas etapas. Na primeira etapa, um pouquinho mais falando dessa trajetória, dessas empresas, né, dessas associações. E depois, na outra metade, a gente espera deixar aí aberto ao público para vocês poderem ter as perguntas respondidas. Tá bom? Então, para a gente começar, eu queria pedir aqui, né, encarecidamente aqui para o João, que ele falasse aqui, João, seja bem-vindo, obrigado pela sua participação. E eu queria conhecer um pouquinho como é que a Abimac, João, né, contribuiu com as empresas nessa produção emergencial de materiais que estão sendo essenciais aí no combate à Covid-19. A palavra está contigo, João. Boa tarde a todos. Então, a gente começou, na verdade, bem antes, a gente começou, acho que no dia 13 de março, para ser mais exato, a gente começou a articular, a gente montou uma sala de guerra aqui, né, no Obeya, é mais ou menos que a gente montou aqui, a gente está com ela montada, eu acabei de descer de lá, porque a gente se reúne lá e faz tudo dessa sala, o presidente está nessa sala e a gente está nessa sala direto, né? Fica a diretoria inteira lá e a gente tenta resolver tudo de lá. No dia 20 de março, nós tivemos uma reunião, no sábado, aqui com o Carlos da Costa e com o governo, falando o que eles estavam articulando e que teriam dificuldades com os componentes, né? Estavam falando o que estavam fazendo com a Flex, com a VEG, enfim, com outras empresas, e pediu ajuda para a gente conectar as nossas empresas. A Abimac, ela tem há muito tempo, desde o final dos anos 90, a gente vem montando um grande banco de dados, é o Datamac, onde a gente tem lá todas as máquinas e equipamentos e os componentes são fabricados pelos nossos associados, né? Nós congregamos aqui 1.500 associados, mas temos 8.000 empresas cadastradas do total de fabricantes de componentes, de máquinas. E a gente logo entendeu a dificuldade. Eu tenho uma equipe coordenada pela Anitta, que é a secretária executiva do IPDMAC, e tem uma equipe de cadastro, e a gente logo começou a fazer as pontes, né? Ou seja, a gente tinha contato direto também com a sala lá do Gustavo N, e logo eles puseram o pessoal da Accenture para montar uma sala de guerra e controlar isso, fizeram até um portal para isso,
e nós ficávamos alimentando o portal com os nossos fabricantes e fazendo contato com as pessoas para fazer as pontes, né? A gente já tinha identificado, logo na primeira semana, falando com os fabricantes, né, com a KTK, com a Magnamed, quais seriam os componentes críticos, e a gente começou a tentar identificar o que a gente precisava fazer com esses componentes críticos. A gente logo identificou que a válvula proporcional de fluxo era uma válvula crítica. Acionamos um fabricante nosso aqui em Sertãozinho, a Termoval, que entrou no circuito para poder ajudar, e outras empresas. Montamos um grupo de WhatsApp muito grande, que ficou até ficou tão grande, ficou muito difícil até de coordenar, mas a gente tinha outros grupos por fora. E começamos a ajudar os grupos que apareceram de inovação. Então, nós tínhamos duas coisas. Tinha uma ação muito clara de quem já estava fabricando, e esse era o ponto crítico, ou seja, ajudar os fabricantes nacionais, que a Flex estava ajudando lá a aumentar suas linhas de produção, ver o que a gente podia fazer para ajudar no circuito. E, ao mesmo tempo, tinha o pessoal que estava desenvolvendo projetos novos. Esses eram mais difíceis, porque precisava passar por Anvisa, por um monte de coisa. Nós aqui também, a BIMAC é conselheira, o vice-presidente da ABNT é nosso conselheiro aqui também, e nós temos cadeiras lá. Articulamos com a ABNT também para soltar as normas gratuitas para o pessoal poder fazer isso, olhando as normas técnicas, né? Enfim, foram várias ações coordenadas. Então, a gente viu a questão das normas, a gente foi tentando identificar os regulamentos da Anvisa para ajudar o pessoal que estava inovando, e também para o pessoal que estava aqui, quais eram os pontos críticos, quais eram os elementos críticos. Legal, e tentar João. Muito articular legal. isso. É legal, é um caso interessante, né? Porque, como você disse, né, a gente tinha duas grandes frentes, né? Então, assim, quem já fazia e quem ainda não fazia respirador, né? Ele teve que inovar. Então, acho que isso só por si é um desafio gigantesco, né? Legal, obrigado pela primeira resposta aí, João. Eu queria perguntar um pouquinho agora para o nosso amigo Wagner, da WEG, né? Wagner, o que foi mais crítico nesse momento, né? Quando vocês começaram a pensar nos processos, quais foram os processos que vocês precisaram mexer para poder começar essa jornada, né? De fazer uma coisa que vocês não estavam acostumados a fazer, né? Ok, vamos lá. Boa noite a todos, né? Primeiro, obrigado aí pelo convite, Dalim. Boa noite aí o João, amigo antigo aí da BIMAC, ao Leandro, e a todos que nos estão, os participantes assistindo, né? Volto só um passo aqui. A demanda essa demanda chegou dentro da WEG através de um pedido de governo, né? Em março começou todo movimento, um movimento forte, e a WEG é um fabricante de equipamentos. Nós estamos há quase 60 anos no mercado, e nós temos, apesar de que o mercado nos conhece muito como fabricante só de motores, né? Mas nós temos uma linha diversificada, né? Nós temos motores, transformadores, temos eólica, solar, e temos uma unidade específica chamada WEG Automação. E essa WEG Automação é uma unidade que mexe com eletroeletrônicos, né? Então, a gente fabrica drives, inversores de frequência, software starts e componentes eletrônicos também, né? E essa fábrica, ela tem a capacidade também de fabricar módulos, eletrônica, cartões de circuito impresso, né? Então, quando chegou essa demanda, né, a gente não é o nosso dia a dia os produtos médicos, né? A nossa área é a área industrial propriamente dita, né? Então, mas aí a gente tinha que se preparar para isso, né? Então, veio a demanda através de uma empresa também parceira lá de Jaraguá do Sul, onde a gente tem a grande fábrica da WEG, né? A Livingston, e que é um fabricante de respiradores, mas tinha uma capacidade limitada de produção, né? Então, esse link com o governo, com
as secretarias de saúde do próprio estado de Santa Catarina e com essa empresa, a gente resolveu buscar esse desafio, né? Porque foi um grande desafio no momento em que a pandemia chegou, nós tivemos que fazer redução de quase 50% de fábrica, cuidar dos nossos funcionários, preservar a saúde de todo mundo. É um momento de muito tumultuado, né? Então a gente aceitou esse desafio, né? Porque o grande lema era salvar vidas. E aquele respirador, que era uma necessidade de muitos, poderia ser de um de nós, de um parente nosso, de um filho, de um avô. Então, isso criou uma motivação muito grande dentro da empresa e para a gente buscar esse grande desafio, né? Então, em termos de os principais pontos, né, para atender isso, foi obviamente a filosofia Lean, né, que a gente já tem isso implantado há muitos anos dentro dos parques Fabris. A gente tem feito aquisições aqui no Brasil, trazendo empresas para dentro da WEG, né? Então a gente já tem aí uma experiência que foi muito útil, obviamente diferente da parte médica, né? Mas isso ajudou muito nos processos industriais. Nós tivemos aí que colocar basicamente 5 unidades de produção da WEG dentro de uma única, né? Então, isso exigia um esforço fulminante, né? E aí a gente começou a trabalhar em termos de ferramentaria. A WEG produz muitas máquinas, ferramentas internamente, né? Ela teve que se adaptar. Por quê? Porque o grande gargalo disso aí foi muitos componentes eram importados e a gente não conseguia fazer a aquisição desses componentes importados, uma por questões que o mundo estava muito demandante de produtos importados, a logística estava muito difícil, naquele momento fechando aeroportos, fechando divisas, trazer de navio também era um problema que ia demorar muito, e não adiantava também produzir ventiladores para entregar em dezembro, janeiro, o problema estava agora, né? Então nós tivemos que fazer aí uma série de, digamos aí, como o João falou, um comitê de crise aqui dentro, um comitê de guerra. A diretoria se reunia quase que diariamente, um esforço violento, né? E a gente foi buscando aí velocidade, simplicidade, né? Tentar eficiência também, em termos de custo, né? E a gente acabou fazendo esse tipo de trabalho. Quer dizer, em linhas gerais, foi uma adaptação de fábrica bastante importante, né? Em um tempo recorde, a gente, 30, 40 dias, a gente acabou conduzindo uma nova linha de produção, né? E o que nos deixou bastante orgulhosos, porque era um equipamento de grande valia para aquele momento da população, sem dúvida, dos nossos colaboradores. Legal, Wagner. Muito obrigado aí pela história de vocês, né? Fico imaginando, né, a dificuldade, principalmente quando você fala, material importado, o que eu faço agora, né? Não sai navio de lugar nenhum, muito material vem da China, né? A China está parada, então realmente é muito complicado, né? Mas assim, o bacana é que você trouxe, né? A gente tem que se reinventar, tem que achar a solução, tem que fabricar em casa, né? E a gente fica feliz de saber que o Lean, nesse sentido, né, em termos de conceito, ajuda nessa hora, né? Porque já tem um processo simples, né? Tem um processo mais otimizado. Bacana. Obrigado. Leandro, e na Flex, meu amigo, como é que foi esse desafio para a Flex, né? Que também teve aí nessa loucura toda. A gente sabe que muito do material de vocês também vem de fora, né? Então tem que lidar com toda essa questão do impacto dos produtos de vocês e ainda assim está ajudando aí nessa jornada. Ô, Ricardo, boa noite, Wagner, João, todo mundo, sejam obrigado aí pela presença. Olha só, para a gente foi bem interessante, né? Foi uma sexta-feira de manhã, dia 20 de março, o Funari é a pessoa que faz nosso relacionamento lá com o governo, ele me ligou e falou, olha, Leandro, o pessoal do governo ligou e falou que tem 5 fabricantes nacionais de respiradores, ventiladores, muito pequenos, que a gente precisa potencializar a produção deles, né? E 3 deles são aqui em São Paulo. Mas eles indicaram um para a gente ajudar, se a gente pode ajudar, né?
E aí ele me ligou, isso era umas 7 horas da manhã, aí eu voltei para dentro, porque a Flex tem uma área médica fora do Brasil e não tem no Brasil. Aí eu dei uma ligada lá fora, conversei, e o cara falou, vamos fazer, né? Voltamos e começamos. No mesmo dia, na sexta-feira, a gente foi na KTK, que é um fabricante nacional, entender o processo deles. Aí, na sexta tarde, o governo falou, não, mas aí tem mais 2 empresas, vocês não podem também dar uma ajuda? Aí nós montamos 3 times, um que foi para a KTK, um que foi na Magnamed e um que foi na Intermed. Já na segunda-feira, para entender o tamanho do desafio, ver o que era. E nós já temos essa dentro da Flex, essa raiz de montar times para trabalhar com clientes específicos. A Flex faz isso com cada cliente, para cada família que exige de produto, que tem similaridades. A gente tem um pequeno time lá de 5, 6 pessoas que cuidam de tudo, desde a concepção do desenho do projeto até a compra de materiais, a logística, a produção e a entrega. E a gente montou 3 times e começamos a trabalhar com essas 3 empresas. A gente identificou que com 2 delas, né, a KTK e a Intermed, eles tinham condições de fabricar e aumentar, escalar a produção no espaço que eles tinham muitas vezes. Então, o nosso time ajudou a desenhar soluções usando as técnicas que a gente já conhece para que eles escalassem dentro de casa. Especificamente no caso da Magnamed, o volume deles era maior e o espaço era menor. A gente decidiu fazer dentro da Flex. E foi muito interessante, Ricardo, porque eu acho que essa história que faz a diferença, né? E eu me sinto aqui representando a todos nós brasileiros, especificamente nós lá da Flex, né? Porque na Flex a gente já produz equipamento médico há muito tempo lá fora, mais de 5 anos. Aqui no Brasil a gente não tinha e era até uma barreira para a gente fabricar, porque normalmente era de um cliente corporativo e ia ter que ter o FDA. Então a gente nunca imaginou que a gente ia poder começar rapidamente, já passamos vários processos, mas nunca tinha dado certo. O governo, a Anvisa, as secretarias ajudaram a gente a conseguir a certificação, mas o fato é, quando a gente foi acionado no Brasil, em outros 4 países, a Flex tinha sido acionada para ajudar os fabricantes locais também. 2 semanas antes da gente. Aqui no Brasil, a gente conseguiu começar a produção 4 semanas antes de qualquer outro país do mundo que a Flex tem fábrica. Então, a gente entrou 2 semanas depois e conseguiu 4 semanas antes produzir um respirador certificado pela Anvisa de uma coisa que a gente nunca tinha feito, mostrando o potencial e a capacidade que a gente tem como brasileiro, como equipe. Quando a gente coloca o coração no que a gente faz, a gente entrega. E isso foi possível, não é só pelo fato da Flex ter a experiência e conhecer, saber produzir em volume, né? É porque existia toda essa colaboração. Então, quando a gente fala da BIMAC, quando a gente fala da VEG, foram mais de 100 organizações no Brasil que participaram desse esforço, que cada uma contribuiu com um pouco. Então, quando a gente foi montar e ajudar a preparar a linha de produção, que é algo que a gente tem muita flexibilidade e muito conhecimento em escalar a produção com responsabilidade, com velocidade, com qualidade, com custo, já tinha uma parte do procurement das peças críticas feitas, porque cada empresa recebeu um apoio de um grupo de empresas. A gente trabalhou com os 3 grupos e a gente viu que todo mundo colocou o que tinha de melhor, né? Então, tinha empresas parceiras nossas que têm muita competência de compras, mas não tem competência de manufatura, então eles tomaram conta das compras. Outras empresas, elas não tinham muito como ajudar, mas elas colocaram dinheiro para poder financiar, porque o governo não tinha conseguido liberar a verba. Outras empresas tinham o ar comprimido e foram lá e montaram a infraestrutura. Então, a gente viu que cada um viu como é que podia se complementar, né? Então, acho que o fato da gente ter conseguido 6 semanas antes é um fato, assim, o Brasil como equipe, indústria nacional, essa vontade de fazer a diferença, fez com que a gente ganhasse várias semanas. O próprio Ministério da Economia, a Anvisa, lá em Sorocaba, especificamente, a Secretaria de Saúde, eles foram diariamente, eles foram ajudando a gente a tirar assim, os gaps para garantir que aquele processo que demora 6, 12 meses pudesse ser completado em 3 semanas. Então, do dia que a gente visitou as 3 empresas até o dia que as fábricas estavam prontas, demorou 3 a 4 semanas para a gente começar a produzir. E 2 semanas depois o material já estava, porque tinha gente cuidando. Obviamente, assim, não foi muito simples, mas a gente conseguiu receber material e hoje, né, a gente estava junto ontem e o Ministério da Economia anunciou que até ontem haviam sido entregues 14 mil ventiladores para o Brasil, 14 mil são mais ou menos 30 mil atendimentos a mais. Foi o único país do mundo que conseguiu fornecer respiradores, né, ventiladores pulmonares aí, né, tirando a China, que conseguiu sair um pouquinho antes, no mundo. Por quê? Porque tem essa competência
tecnológica, tem de aplicar tecnologia, tem a competência do brasileiro que conhece bastante. A gente tem fábricas no Brasil, né? A gente tem sido muito questionado sobre a nossa competência. A gente está vendo que a nossa competência é muito alta, né? E está provando isso em momentos como esse, né? Então, dá muito orgulho muito legal. poder contar uma história como essa. E isso teve muita ajuda aí das técnicas e para a gente montar, e eu vou contar um pouquinho mais depois. Mas eu acho que é essa a história, né? Em 15 dias a gente saiu de nunca ter feito nada para poder estar escalando aí em 10, 20 vezes a produção e pudemos participar mais ativamente em 3 consórcios, muito ativamente num consórcio aí com a MagnaMed, que se tornou uma parceira nossa. A gente aprendeu muito. E é o que o Wagner falou, né? Cada profissional da Flex, né? A gente fala dos 9 mil funcionários, contribuiu um pouquinho, porque para a gente dedicar 300 pessoas no projeto, 8.700 tiveram que manter no meio dessa pandemia, né? Tudo rodando, né? Então, as 300 que botaram mão, elas precisaram da ajuda das 8.700. E as que botaram a mão se sentiram assim, com a responsabilidade de colocar aí até o limite. Então, foi muito bom poder participar. Uma história que dá orgulho para a gente. E não é só para a gente, é para todo mundo que a gente pode colaborar. Legal, Leandro, legal. A gente até se emociona, né, de ouvir isso, né, porque com tantas dificuldades que a gente vive, né, com tantos problemas, quando a gente vê, assim, uma questão como essa, as pessoas se unindo, usando o método, né, porque como vocês falaram, né, tinha muita variável, tinha muito problema, mas se não tiver um método por trás que organize tudo isso, é igual que a gente fala aquela história, né, com um barco com muita potência, sem ter direção, ele bate em tudo quanto é lugar e naufraga, né? Então, assim, juntar um pouquinho de cada coisa dessa, com muita energia, mas também método para organizar, para estruturar, para dar sentido a toda, né, essa vontade de querer ajudar, é o que a gente está vendo aí como resultado. Legal, muito bacana, bacana mesmo. Pessoal, muito obrigado por enquanto até aqui. A gente já tem aqui, né, bastante gente que entrou. Eu peço que as pessoas que entraram aqui, né, continuem colocando suas perguntas. Nós já temos algumas perguntas aqui que daqui a pouco nós já vamos passar para os nossos debatedores. Mas eu queria aproveitar um pouquinho, né, daqueles pontos que a gente trouxe aqui. A gente falou de muita coisa boa que deu certo, né, coisa que a gente conseguiu trazer. Mas eu queria perguntar um pouquinho agora para o Wagner da VEG, se ele pudesse falar um pouquinho, Wagner, o que de repente foi o maior desafio? Qual foi a maior dificuldade que vocês tiveram, né, nesse momento e como é que vocês superaram essa dificuldade? Ricardo, o grande problema foi a tecnologia, né? Nós não conhecíamos a tecnologia, né? Era um produto estranho para nós, né? Apesar de ter toda essa experiência que eu comentei na indústria eletroeletrônica, mas era algo diferente, né? E aí, então, agregar a falta de conhecimento da tecnologia, do produto em si, num tempo tão curto, né? Esse foi talvez o grande desafio que nós tivemos, né? E o que eu já comentei também, nós tínhamos alguns componentes principais e importantes que eram importados, que não tinha fabricação no Brasil, né? E aí eu cito, por exemplo, a válvula principal do respirador, né? Era um componente importado e que a gente não estava conseguindo ter capacidade de trazê-lo em tempo hábil. O mercado não conseguia se comprar, nós acionamos as outras unidades. A VEG hoje tem operações em fábricas em mais de 15 países, escritórios em 50 países, e a gente começou a disparar tudo isso aí e não tinha. E aí qual que foi a solução? Fazer em casa. Aí foi a gente fazia a reconversão industrial. Então, paramos alguns processos, alguns projetos que vinham correndo normalmente, foram paralisados, houve uma dedicação exclusiva para aqueles produtos, né? Então a gente fez aí, esses talvez foram os principais dificuldades, né? Nacionalizar muitos produtos com qualidade, sendo testado, porque é um equipamento que exige certificação, né? Nacionalização com certificação, com qualidade. Então, esse foi talvez o grande desafio, a grande dificuldade que a gente conseguiu superar, e aquilo também que todos nós estamos comentando, num tempo muito curto, porque a gente não podia, a pandemia estava chegando muito forte e, né,
não posso esperar meses aí para chegar alguma coisa, para desenvolver, para testar. Não. Tenho até um caso aqui de colegas lá que contaram, só para vocês terem uma dinâmica, né, dentro dos parques Fabris. Por exemplo, o pedestal. O pedestal, o pessoal comentou comigo que num domingo, né, nós trabalhamos 24 horas, mas num domingo à tarde, precisamos fazer o pedestal. Desenhar o pedestal no domingo, na segunda de manhã já tinha um protótipo. Uma coisa assim, já testando, claro, com design feinho ainda, tudo, mas a coisa era muito dinâmica, né? E então essas foram assim, talvez as maiores dificuldades que nós encontramos. Legal. Mas volto a falar, aquele sentimento de salvar vidas, de quanto era importante isso, acho que empurrou todo mundo, né? Legal, e mostrou que, como todos têm dito aqui, a capacidade da indústria de, sim, quando é desafiada, ela vai para cima, ela tem tecnologia, ela tem P&D e ela consegue responder à altura. Verdade. Wagner, você trouxe um ponto que é bem legal, que a gente fala muito, né, quando a gente começa a falar sobre isso nas empresas, sobre Lean, né, que você acabou de dar o exemplo aí da experimentação, né? A gente não consegue melhorar nada, a gente não consegue otimizar nada, né, se a gente não fizer diferente, né? Então, o experimentar é parte do jogo, é parte da necessidade da gente fazer algo diferente, né? E aí vocês deram vários exemplos aí de desburocratização, simplificação, otimização, sinergia, paralelismo, né? Que são coisas importantes, né? Que a gente sempre fala, né? Que a gente precisa ter, e a gente fica contente de ver que isso tudo está sendo utilizado para o bem, que está ajudando não só as indústrias, as empresas, mas a salvar vidas, como vocês estão dizendo, né? Legal, pegando um pouquinho já, aproveitando, né, a sua deixa, Wagner, eu queria pedir também para o Leandro, se você pudesse falar um pouquinho para a gente, se você considerasse talvez aí 1 ou 2, né, conceitos ou métodos Lean que vocês usam no dia a dia da Flex, que ajuda vocês a se tornar aí uma empresa competitiva, que exemplo você poderia dar que vocês usaram para esse caso de respiradores, de uma forma mais pragmática? Olha só, Ricardo, obrigado pela pergunta, cara. E eu vou dizer para vocês assim, a gente às vezes olha para as coisas e tenta usar as coisas mais complexas, né? Mas eu acho que o Lean, ele ensina a gente, né, que a gente tem que sempre tentar fazer o mais simples possível. O Lean tem 3 conceitos básicos, né? O primeiro é o fluxo, né, seja ele de informação ou de material. O segundo é a gente poder puxar a produção, né, não ficar criando desperdício em toda a cadeia de manufatura. E o terceiro é como a gente aprende à medida que você está experimentando. Legal. Então, o que a gente fez foi isso. A gente foi lá, conheceu, mapeou o fluxo de informação e de matéria-prima, obviamente que dentro da fábrica, né, deles, como era aquela... Só que a gente tinha um desafio, que era um desafio que a gente não sabia quanto que a gente ia ter de material, se ia ser 500, se ia ser 1.000, se ia ser 2.000 ou 4.000. Então, quando a gente desenhou, a gente criou células flexíveis com grupos que poderiam ser treinados, e a gente criou condições de produzir 100 por semana ou 500 por semana. Na realidade, a gente chegou a preparar as células para produzir 1.000 por semana. No final, a gente conseguiu matéria-prima para fazer 2.000 por semana. Desculpa, 2.000 por mês, 500 por semana. Então, assim, o Lean ajudou a gente a criar esse conceito, né, de olhar para a demanda e cadenciar e preparar células que poderiam responder rapidamente à demanda que a gente viesse. Isso também foi muito importante, porque a gente não precisava treinar 4.000 pessoas de uma vez. A primeira semana teve matéria-prima para 200, montamos uma célula. Na segunda para 400, a segunda célula. E a gente tinha essa possibilidade de escalar. E aí o Wagner ele falou uma coisa, um maior desafio que a gente teve foi, para poder conseguir a matéria-prima, a gente foi qualificando vários fornecedores alternativos, né? Então a válvula principal tinha carência, a gente conseguiu mais 2 juntos, obviamente, com todo o processo de qualificação para equipamento médico, mas o equipamento em si, ele não é equipamento igual, por exemplo, a gente está acostumado a um computador que você põe na estação de teste, ele fala passa ou não passa. Esse não. Você tem que, para aquele conjunto, fazer a calibração, para ele entregar o resultado com aquele conjunto de peças. Então, toda vez que mudava um componente crítico, todo o processo de calibração, para ele poder ganhar velocidade e escalar, porque escalar e mudar o processo ao mesmo tempo foi um desafio técnico grande, obviamente que no caso específico da Magnamed eles têm essa competência, né? Mas você pensa, é uma empresa pequena, super tecnológica, mas a quantidade de recurso com a experiência
para entrar dentro do equipamento, porque tem que conhecer o projeto por dentro, né? É limitado. Então, esse foi um balanço aí bem, bem interessante. Mas o Lean ajudou a gente a mapear o processo, a melhorar, a escalar. Então, quase tudo que a gente fez foi pensando nesses conceitos de ser simples, mas muito eficiente, né? Legal, legal. E uma coisa que é legal que você trouxe também, Leandro, que é uma coisa que a gente sempre fala, né? O One Piece Flow, né? Então não adianta fazer lote de um monte de válvula, depois você vai ter um lote de um monte de flexível, um monte de tela, porque na verdade você precisa de pelo menos um para começar a funcionar. Então fazer o kit de um por vez é uma vida, 2 vidas a mais que você está salvando por segundo, né? Então esse negócio de fazer grandes lotes de coisas que não vão montar nada no final, não resolve. Então é legal de você falar que vocês foram criando uma célula, aí foi vendo a necessidade, foi criando uma segunda célula, isso já fazia com que o fluxo fosse mais contínuo, e isso torna, né, o processo muito mais eficaz. Então é muito legal de ouvir isso, né, e a gente vê assim, uma aplicação prática, né, numa coisa realmente que por necessidade. Né? A gente sempre fala que o melhor momento do Lean a gente explora quando a gente tem necessidade, e nenhuma necessidade maior do que essa que a gente está vivendo. Né? Legal, obrigado, Leandro, obrigado por trazer esses pontos aí. Eu queria perguntar um pouquinho para o João, esse ponto que eles trouxeram, João, que a gente sabe que você começou, né, aqui falando para a gente da complexidade que é você juntar um monte de gente, né, um monte de empresas, um monte, né, de associados, e vocês têm uma boa base de informação, mas assim, uma coisa é ter a base, outra coisa é como é que você coordena isso, né, como é que você junta tudo isso. Então eu queria que você falasse um pouquinho como é que foi essa experiência, antes da gente abrir agora para as perguntas, eu queria que falasse um pouquinho como é que foi essa experiência, juntar e coordenar isso tudo. Então, nada como aprendizado, né? A gente, por sorte, acho que é uma questão de sorte, acho que Deus escreve as coisas e vão acontecendo, né? Caiu no colo. A gente, alguns anos atrás, mais precisamente há 5 anos atrás, começamos um projeto de manufatura avançada. Não tem nada a ver com isso? Tem. A gente tinha que fazer em tempo recorde uma linha de produção que a Alemanha demorou 3 anos para fazer, nós fizemos em 5 meses, da concepção a montar e rodar. A linha alemã não rodou, foi na mesma semana que nós inauguramos, e a nossa rodou fazendo o produto. O deles era uma coisa acadêmica e a nossa era uma linha real. E a gente teve que trabalhar com mais de 40 empresas diferentes para fazer um produto teste. Então, a gente tinha uma experiência do que funciona. Os alemães chegavam para a gente tinha empresas alemãs, não vai funcionar. Eu falei, cara, vai funcionar. Para quem tem o pensamento Lean, né? Eu tenho um pensamento muito Lean. Teoria das restrições de Lean há muito tempo. Né? Eu estava lá com o Goldratt na década de 90 e fazendo cursos de Lean lá no começo dos anos 90. Então, a gente já sabe algumas coisas, né? A gente já sabe o que funciona, o que não funciona, e nessas situações de crise, assim. Então, acho que, por sorte, quando caiu aqui, a gente falou, vai ter que ser assim. E a gente tinha, né? E a minha equipe inteira, a Anitta, o Murilo, o Denis, eles estão muito ágeis já com isso, de saber lidar. Muito como o Leandro falou, né? Você tem a equipe, tem que pensar enxuto, você tem que fazer pilotos e fazer. E a gente tinha as empresas. Então, conforme ia surgindo aqui, a gente ia conectando as empresas. A gente ajudou muito. Isso ficou muito maior do que só os respiradores. Né? Daqui saiu o grupo para fazer máscara face shield, para quem nunca fez. Para fazer as máscaras, teve gente fazendo máquina. Tem gente fazendo protetor para os escritórios de acrílico, protetor para leito, né, para o cara poder trocar a intubação. Então, saíram vários grupos, não foi só este grupo de ventiladores. A gente estava coordenando, era o grupo de face shield, o grupo de protetor de cama, o grupo de cama, de fazer automação para cama, enfim, foram vários grupos. A gente estava aqui com uns 7, 8 grupos diferentes aqui, coordenando. Todos eles precisavam de equipamentos. E a sorte também a gente tinha ajudado lá atrás uma empresa de válvulas, a gente botou a Termoval aí, eu não sei o quanto que ela participou com as empresas, mas a gente conseguiu fazer curva de válvula, né, para fazer, porque é equipamento médico, eu não posso falhar. A falha
a gente já não pode falhar, né? Normalmente. Sim. Mas aqui a falha causa vida, né? É catastrófico. Então, a gente conseguiu conectar as pessoas certas, saber fazer a conexão com as pessoas certas. Legal, João. Eu acho muito legal isso, porque uma coisa que me chamou muita atenção, inclusive eu estava participando desse grupo do WhatsApp, né? A gente estava trocando algumas ideias aí com a turma dos respiradores, até chamava respiradores, né? Mas o que foi legal é que a gente não viu uma limitação somente na questão do respirador, como você disse, né? A gente se preocupou com o médico, a gente se preocupou com o enfermeiro, né? Então tem essa questão da máscara, tem a questão do face shield, porque não é só você cuidar do contaminado, mas evitar que mais gente se contamine. Então, acho que foi muito legal, porque a visão ela foi bem holística, né? Não foi uma visão só, vamos fazer respirador e fecha os olhos para o resto. Não, tudo bem, mas tem o médico que também não pode ficar doente, tem o enfermeiro que também não pode se contaminar, né? Então, isso foi muito legal, eu acho que isso realmente mostra, né, o quanto que tudo isso está ajudando, né, não só a trazer o resultado que a gente está vendo, mas principalmente a mostrar a importância dessa coesão, do método, né, da estrutura para poder isso aí funcionar. Aproveitando isso, então, pessoal, eu queria aproveitar aqui agora, né, já estamos aqui com 18h37 mais ou menos, eu queria abrir, né, para as perguntas que vieram aqui pelo chat, e tem uma primeira pergunta aqui que surgiu, da Thelma, falando o seguinte, né, que ferramentas de gestão Lean vocês utilizaram no desenvolvimento dessa força-tarefa, né? O Leandro já falou um pouquinho, mas eu queria que vocês complementassem talvez alguma coisa a mais que vocês não tenham falado ainda, que ajudou nesse momento, né? Que outros métodos vocês usaram? Pode falar, de repente, talvez aí o próprio João, se quiser. Bom, nós aqui usamos, eu acho que assim, o que a gente mais usou foi o OBEA. Aqui nós, né? Legal. Nós, porque nós não estávamos na linha de fabricação. Sim. Mas eu estava na identificação dos problemas, identificar o problema, qualificar e ver como que era. E nós montamos uma sala de guerra, né? Então, nós, através da nossa sala de guerra, nós íamos contactando as pessoas, vendo como é que podíamos ajudar, enfim. Mas é essa coisa de estar todo mundo junto, não fazer a dependência. Resolver o problema é a solução de problema. Uhum. Apareceu um problema, não sai daqui enquanto não solucionar. Show. Vamos lá, como é que vamos achar isso? Quem é que pode ajudar? Legal, legal. Isso conecta com o que a gente falou semana passada, né? A importância do OBEA, né? E aí, sem saber que a gente ia falar disso hoje, tá aí um exemplo. Bacana. Vagnal, você tem algum ponto que você queira trazer em relação a essa questão dos métodos e ferramentas? A gente usou bastante coisa lá, né? Já é o usual, várias ferramentas. A OBEA foi uma delas também, a gente tem bastante utilização, né? Nós temos algumas ferramentas assim próprias que a VEG também desenvolve, que foram úteis, né? A gente tem, mas no geral, assim, as ferramentas foram essas que a gente, na maioria, conhece aí de mercado. E legal. Eu, particularmente, não sou uma pessoa de chão de fábrica, né? Uhum. Então, eu não tenho todos os detalhes, mas o que a gente viu lá foram as ferramentas mais apropriadas aí, que a gente tem conhecimento aí. Joia. Obrigado, Vagnão. Leandrão já tinha respondido, né, acho que um pouco desse assunto. Não sei se tem alguma coisa a acrescentar, Leandro. Você já tinha falado um pouco da sua fala? É até difícil para eu dar uma ferramenta, porque na Flex a gente faz, assim, o Lean é parte da nossa cultura. Então, a gente todo mês faz 20 kaizens para resolver os problemas que a gente se planeja para resolver. Então, tudo que entra lá se transforma num kaizen. E o kaizen é muito estruturado. Então, ele começa com o Value Stream Mapping, depois do Value Stream Mapping, ele passa para o desenho, e aí a gente simula pelo menos lá 7 vezes, escolhe os melhores, implementa, às vezes faz simulação no computador. Então, a gente é muito... se tornou parte da nossa cultura usar todo o método, desde a hora que você tem a concepção até a hora que você aprende lá produzindo devagarzinho, melhorando, balanceando a linha, com Ampis Flow. Está no DNA, né? Então, assim, a gente já começa... Tudo bem, quando é uma coisa quando é uma coisa muito... Tipo, com as outras empresas, não dava... A gente usava, obviamente que não com a filosofia do OBEA, a gente fazia reuniões virtuais com as empresas que estavam ajudando para checar o material, discutir alternativas. Mas no chão de fábrica mesmo, desde a hora que chega lá no recebimento até a hora que está embalado, começa com um mapeamento do fluxo e termina com a mão na massa na produção. Legal. Então, a gente usou todas, balanceamento de linha, tela, o Ampis Flow, a gente usa em tudo que a gente faz a metodologia. Então,
A gente percebe, quando você comentou aquela hora, né, que a primeira coisa que vocês foram ajudar aquela empresa que já fazia respirador foi fazer o mapeamento e tentar balancear. Quer dizer, é porque é tão natural, né, que você sabe que não adianta não enxergar e não adianta também ter gargalos, né? Então é bacana que isso já está quase que como respirar, né? Não, porque o pessoal falou assim, ó, tem que sair de 50 por mês para 2.000 por mês. Então, tem que mapear o fluxo, tem que entender os gargalos, tem que balancear tudo e reorganizar o fluxo. Né? Então, assim, não tinha outro caminho para poder fazer o plano. Então, foi passar por todas as etapas. Legal. Muito bom, Leandro, legal. Aqui tem uma segunda pergunta, né, que é do Vicente Costa, e ele fala o seguinte: em relação aos funcionários, quais são as melhores estratégias para as empresas nesse momento para manter os colaboradores focados mentalmente, engajados e produtivos, mesmo com as preocupações sobre a Covid? Né? Aí olhando um pouquinho para o lado das pessoas, né? E aí eu queria ver se, de repente, Wagner pode falar um pouquinho sobre isso, Wagner? Posso sim, vamos lá. Como eu já tinha dito antes, né, o grande foco foi de salvar vidas, né? Esses projetos, eles são muito diferentes do que a gente tem no dia a dia, né? Normalmente, quando você vai lançar um produto, você faz uma análise dele em termos de tamanho de mercado, custo de fabricação, capacidade fabril, preço de venda, você faz tudo isso, os seus concorrentes, né? Só que esses tipos de projetos, eles foram totalmente atípicos, né? Porque você tinha que... Esses pontos, né? Obviamente, custo sempre é importante, mas eles ficaram um pouquinho fora, né? A gente era realmente salvar vidas, né? Então, e dentro da VEG, o que a gente notou, e em outras entidades e fábricas também, a motivação foi muito grande, né? Existia essa preocupação aí da saúde pública, né? De preservar os nossos funcionários, nossos colaboradores, né? E nós tivemos uma vantagem aqui, nós temos fábrica na China, 3 fábricas na China, e cerca de quase 3.000 funcionários. E eles pegaram a Covid um pouquinho antes, né? Lá começou final de janeiro, tudo. Então, em termos de saúde dos funcionários, a gente aprendeu um pouquinho com eles lá, já ajudou. Mas houve, assim, uma grande massa de trabalhadores que se dedicaram, assim, fortemente, mesmo sabendo e correndo os riscos que a gente tinha, né? Várias ações foram feitas, inclusive esqueci de falar, a VEG fabricou álcool gel também, nós temos uma fábrica de tintas e vernizes, né? Também fizemos uma reconversão industrial lá, fabricamos álcool gel para as nossas unidades, foram doados para a região, né? Mas houve, assim, realmente a motivação foi muito forte no sentido de que eram produtos para salvar vidas, como comentei, poderia salvar um parente seu, um amigo seu. Então, nesse ponto, a gente ficou... não houve nenhum problema assim de motivação. Foi muito forte, né? E agregado a tudo aquilo, né? Muita gente em home office, a carga lá para baixo de trabalhadores, mas a gente teve que se adaptar, mas a resposta foi muito positiva. Legal. E motivadora. Bacana. Posso só acrescentar uma coisa aí? Por favor, João. Acho que foi importante, assim. Eu acho que a motivação vem dessa coisa de salvar vidas, mas uma coisa que ajudou muito, pelo menos nós aqui na BIMAC, a gente disponibilizou no nosso site, tanto que as empresas estavam fazendo, mas protocolo. Né? Então, o protocolo, que é o fluxo, né? Ter o fluxo. É a mesma coisa, você agora tem protocolo para tudo, né? Então, nós tivemos um protocolo muito forte aqui. Álcool gel, testagem, temperatura, quem entra, quem não entra, como não entra, para evitar contaminar as pessoas, né? Porque você está com um grupo de pessoas que está articulando e você perdendo gente por causa da Covid, seria péssimo. Nós não tivemos nenhum caso aqui, nós trabalhamos todos os dias e fins de semana, alguns, mas protocolo. Legal.
Legal, bacana. Essa é uma pergunta que eu acho que ela é tão importante, né? Porque a gente fala muito das pessoas, né? Inclusive, né, não só quem a gente está salvando, mas quem está ajudando a salvar, né? Então, eu queria aproveitar, também queria ouvir um pouco o que o Leandro, porque o Leandro é um cara que tem isso muito forte também dentro da Flex, né, Leandro? Você falasse um pouquinho sobre essa questão das pessoas, né? Das suas pessoas da Flex, né? Como é que vocês estão trabalhando com eles? Qual a preocupação? Como é que está sendo isso? Olha só, eu acho que uma dificuldade que todo mundo teve, como esse vírus é novo, as informações no início, apesar a Flex tem fábricas no mundo todo, a gente aprendeu muito, né? Depois China, depois Europa, Estados Unidos, o Brasil, agora está até ficando mais forte no México. Então a gente teve a oportunidade de aprender com as outras fábricas. Quando chegou efetivamente no Brasil, a gente já tinha passado mais ou menos 1 mês e meio aí, sendo impactado, mas aprendendo com as outras empresas. Mas mesmo lá fora existiam dúvidas, né? Até pouco tempo ainda se discute se uma pessoa com sintomas leves ela transmite ou não transmite, né? Então a gente não tem todas as respostas para todas as perguntas. Então, comunicar muito é muito importante, né? Dizer o que você sabe e manter as pessoas informadas sobre o que você sabe e como se protege da melhor conhecimento possível e na dúvida não se arrisque, né? Obviamente que a gente, desde o início, se preocupou em preservar a saúde de todo mundo. Então, o grupo de risco saiu logo no primeiro mês, não voltou até agora. O máximo possível de pessoas de home office, dentro da operação, usando tudo que a gente tem lá fora, mais coisas que a gente dedicou aqui dentro. Então, as pessoas têm que sentir que até o limite da proteção, ela chegou ao ponto de que a gente chegava a comunicar, gente, é mais seguro você vir trabalhar do que ficar, às vezes, na sua casa na padaria, porque aqui você vai ser monitorado várias vezes ao dia, você vai conversar com o médico, você tem álcool gel, você tem os equipamentos de proteção individual, porque o risco ele existe, não dá para evitá-lo, né? Então, tentar maximizar a comunicação, a proteção e deixar todo mundo no limite do conhecimento. E uma coisa que eu acho que funcionou muito bem, pelo menos assim, a minha percepção, é deixar todo mundo ciente que cada um é um vetor de exemplo para a sociedade. No momento que a gente está passando, a Flex tem 10 mil funcionários no Brasil. Então, se nós, 10 mil, pudermos ser na nossa casa, na nossa comunidade, no nosso dia a dia, um vetor de exemplo, né, de usar a máscara, de se proteger, de manter o distanciamento social, de evitar sair desnecessariamente, né, só para coisas críticas, isso ajuda muito. Então, assim, eu acho que cuidado, mostrar que você está fazendo tudo o que você pode de uma maneira clara e transparente. Cada um dá o seu exemplo para ajudar a superar isso. E aí vem, como o João e como o Wagner falaram, né? Ter a oportunidade, porque isso é uma oportunidade única na vida de seres humanos, né? Isso é um dever cívico de um brasileiro se posicionar e entrar de coração para tentar achar soluções para minimizar os impactos na sociedade. Os ventiladores, na realidade, foi um presente assim para que todo mundo pudesse participar e coordenar. E é legal que as empresas colaboraram com esse espírito de ninguém quis ser protagonista, todo mundo quer resolver o problema, né? Sim. E isso trouxe esse resultado que a gente está vendo aí, que é um resultado maravilhoso, gente. Assim, eu acho que é isso, um pouquinho assim de como que todo mundo, para mim, tem sido, ótimo. pessoalmente, né? Foi motivo de muito orgulho, eu tenho certeza para todo mundo poder participar disso. Uma coisa que é importante, né, Leandro? A gente fala, né, que a gente aplica Lean em todo tipo de setor, né? Desde indústria, ensino, desenvolvimento de produto, logística, serviço, atacado, varejo. Mas uma das coisas que dá muito prazer a gente fazer Lean é na saúde, porque saúde você não só melhora custo, qualidade, entrega, você salva vidas, né? E eu acho que, assim, o que é bacana na empresa de vocês é que cada um aí, mesmo não sendo médico, sentir um pouquinho do gosto do que é salvar uma vida, né, cara? Então, acho que isso é muito legal, eu acho que isso é muito bacana, é motivo de orgulho, né? Eu queria fazer uma última pergunta antes da gente passar o vídeo, que vocês têm um vídeo aí, né, que resume um pouquinho, 2 minutinhos, né, um pouquinho da história do que foi essa jornada. Eu acho que é legal, que é um reconhecimento para não só quem está aqui, mas outras empresas também que participaram. Mas eu queria soltar essa última pergunta que veio aqui, que é o seguinte... Estão parabenizando, né, vocês aí por todos esses trabalhos que estão sendo feitos, né, que é a questão aí de, né, tem algumas barreiras ainda por buscar, mas principalmente o seguinte, vocês enxergam, né, uma possível subida na demanda de materiais, se vier uma segunda onda, a gente está preparado para isso, como é que vocês enxergam caso venha a ter uma segunda onda aí de contaminações? Eu primeiro? Não, João, deixa o João responder, João. João é mais velho. Eu acho que, assim,
vai ter no mundo várias ondas, né? Isso aqui o Leandro falou, a gente não tem as respostas. Ninguém tem as respostas, é um vírus novo, a gente pergunta para médico, todo mundo tem dúvidas, tem grandes dúvidas. O que a gente está vendo no Brasil é que a gente tratou o Brasil como se o Brasil fosse um país como a Itália, como a França. Não, nós somos várias Franças, nós somos como a Europa, toda junta. Então, as coisas aconteceram de modo que a gente está tendo um platô muito mais forte, né? Talvez a gente até fique no platô durante muito tempo, né? Não sei se vamos ter uma segunda onda. Acho que nós estamos preparados, né, Leandro, assim, para poder apoiar se precisar mais ventiladores. Acho que o que a gente sabe que vai ficar crítico são alguns outros componentes. Por exemplo, a pessoa fica entubada há muito tempo, né? Nós temos analgésico e analgésico assim de deixar a pessoa em coma induzido tanto tempo. Nós temos estoque para isso, então acho que não será tanto respirador. Acho que resolvemos o problema das máscaras, isso, de certa forma, o Brasil teve uma vantagem, acho, não sei como foi no resto do mundo, mas assim, a gente tem muita comunidade, né? Eu já tive confecção, eu sei como que funcionou fazer essas máscaras. Isso foi com facção, com milhares de confecções em fundo de quintal, Brasil afora. Só quem teve confecção é que sabe como se monta uma confecção até chegar na boutique a roupa. A máscara foi a mesma coisa. Então, a gente sabe que o volume de comunidades, eu não sei se nos outros países teria essa comunidade, eles tiveram que importar. Mas, enfim, mas nós fizemos. Então, acho que máscara está resolvido, acho que face shield está bem encaminhado, acho que ventiladores, acho que a gente está conseguindo, e se tiver uma segunda onda, é só continuar produzir um pouco mais, né? Mais 15 mil, sei lá, se precisar. Legal. Mas eu fico preocupado com analgésicos para a indústria farmacêutica. Será que nós temos estoque? Porque a gente decidiu estrategicamente que a gente não faz componentes, não faz matéria-prima aqui dessas coisas, né? A gente importa. Tá legal, tá legal. Não, bacana, gente. Eu acho que assim, né? Vamos torcer para que não aconteça, né? Mas eu acho que eu comparto um pouco da sua visão. Eu acho que talvez a gente não tenha um grande segundo pico, mas a gente vai ter um patamar mais longo, né? E vamos torcer para que ele acabe logo, né? Pessoal, a gente está quase chegando aqui no finalzinho. Eu queria aproveitar aqui, né? Só passar aquele vídeo, né? Que vocês trouxeram, que eu acho que seria legal de compartilhar com o público, né? Só para mostrar e reconhecer um pouquinho do trabalho que foi feito, né? Por toda essa equipe aí que está aí na linha de frente. Acho que é bacana da gente compartilhar. Então, vou compartilhar aqui com vocês, né, rapidinho, 2 minutinhos. Vocês estão vendo, né? Sim, sim. Desde o início da pandemia, o governo brasileiro e a iniciativa privada se juntaram com um único objetivo: viabilizar a produção do maior número de ventiladores para salvar os infectados pela Covid-19. Todos disponibilizaram não só suas tecnologias de ponta, mas também as suas instalações e a sua própria força de trabalho. E o resultado é que hoje todas as metas de entrega de ventiladores já foram superadas. Os ventiladores produzidos foram distribuídos para todo o Brasil e, com isso, ajudamos a salvar milhares e milhares de vidas. Um número que, de maneira nenhuma, merece ser celebrado, mas que, com certeza, trouxe alívio para muitas famílias brasileiras. Uma operação feita a muitas mãos e, principalmente, a muitos corações. E fica aqui o nosso agradecimento a todo mundo que ajudou a viabilizar esse projeto.
esperamos que, em breve, todos nós possamos respirar novos ares. Acho que é um vídeo, né, parabéns a todos vocês, né, porque é um vídeo que emociona, né? Sim, sem Um vídeo dúvida. que emociona, dá um nó na garganta, porque a gente sabe o quanto que a gente batalha, né, para ter um país melhor, a gente sabe o quanto que o brasileiro é um povo bom, um povo que precisa de cuidado, e a gente vê vocês aqui representando todas as empresas, né, que fizeram toda essa força-tarefa, fizeram toda essa diferença, é realmente motivo de muito orgulho para o nosso país. A gente fica muito contente, né, que de alguma maneira, através de conhecimento, de gestão, de apoio, né, isso já esteja incorporando no dia a dia das empresas, né, essa questão de entender que o Lean não é uma moda, Lean é uma questão de filosofia de trabalho, é acreditar nas pessoas, é dar oportunidade, é melhorar método, é melhorar processo, é diminuir desperdício, né? E quando a gente vê isso acontecendo, né, como a gente viu aqui nesse vídeo demonstrado, a gente vê o quanto a gente pode ser melhor e o quanto a gente realmente tem condições de ser melhor. Então, eu queria aqui, gente, nos meus minutos finais, aqui cada um aí em 1 minuto, pelo menos, desse a sua palavra final, né, e o agradecimento aí, e despeça que aí a gente vai estar encerrando e eu dou os últimos recados. Podia começar aí, talvez, pelo João. João, você pode dar seu último Agradecer, acho que foi um prazer imenso a gente participar desse projeto e realmente poder contribuir, como você disse, um dever cívico aí, a gente saber que deu certo, né? E a gente acredita. Como eu falei, a gente no nosso projeto, eu sempre falo assim, o nosso baiano é igual ou melhor que o seu turco aí, o alemão, ou que o seu argeliano ou francês. A gente tem gente muito boa aqui. O brasileiro é bom e ele dá conta do recado. Legal, obrigado, João. Vagnão, pode deixar um pouquinho seu recado? Vamos lá. Bom, primeiro agradecer a oportunidade, né? Acho que foi uma discussão rica e aqui a gente não está representando só a VEG e a Flex, a gente está representando aqui todos que tiveram envolvido, né? A BIMAC, outras entidades, né? Isso aqui a gente veste a camisa não só da empresa, mas de um conjunto de técnicos, de engenheiros, de chão de fábrica que geraram e conseguiram trazer isso, né? Mas como momento final, eu acho que o que trouxe tudo isso para nós é que nós temos e podemos ter cada vez mais uma indústria mais forte. Isso vai servir muito de lição, que a gente tem que ter menos dependência da China, de importados. O Brasil tem tecnologia, tem capacidade fabril, tem Lean, tem tudo aqui. É só a gente ajustar alguns pontinhos, um pouquinho mais de melhorar as políticas públicas, trazer as oportunidades aqui para nós aqui da indústria, para o Brasil, né? E isso, acho que esse projeto foi importante para isso, né? E acho que a gente vai sair dessa crise muito mais forte, né? Nós, particularmente da VEG aqui, fizemos um planejamento de 1.200 respiradores. O nosso grande interesse é parar de fabricar, porque aí a pandemia acaba, né? Mas estamos aí, estamos com a fábrica, se precisar, vamos ajudar, mas a gente gostaria de encerrar, porque realmente foi para atender a população, né? Para salvar vidas, como a gente sempre insistiu, né? Mas reagimos muito rápido, isso é fato, né? Então, conte conosco, jogue nos nossos colos aqui, que a gente responde e a gente está preparado aí. Obrigado. Obrigado, Vagnão. Leandrão, passa para a gente aí suas considerações. Primeiro, obrigado mais uma vez, Ricardo, aí pelo convite, João, Wagner, por dividir aí esse momento para a gente trocar ideia. Como o Wagner disse, né, a gente está aqui representando não só quem participou, né? E eu acho que essa que é a minha reflexão final que eu queria deixar aqui. Né? Eu concordo, assim, o Brasil é um país com muito potencial. O Brasil é um país que, quando colocado à prova, a gente consegue achar caminhos e se unir. Mas a gente tem que acreditar que a gente é capaz, né? A gente tem que deixar de olhar para a gente como um país que não tem potencial. A gente tem que olhar os nossos bons exemplos e ser o exemplo. O nosso país ele vive amarrado porque a gente
e eu vejo uma evolução muito grande assim na forma como o brasileiro está lidando com essa mudança. A gente tem que sair desse momento melhor. E sair melhor é aprender com o que falta ser feito nesse país, né? Então, a gente está vendo assim, por mais que a gente reaja, se a gente não investir em educação, não investir em saúde, não buscar políticas públicas que façam a gente ser mais competitivo como país, né? Que nosso povo, que nós possamos ser cidadãos exemplo para o mundo, né? Então, a gente tem que continuar usando esses momentos para se unir e transpor essas barreiras. Porque se o nosso sistema de saúde continuar, por exemplo, como ele né? Se a gente não investir na capacitação humana, vamos continuar resolvendo problemas pontuais. Então, usar como o Lean explica para a gente, né? Vamos olhar para o que deu certo, vamos potencializar, e o que está precisando ser melhorado, vamos continuar fazendo nossas melhorias, juntos, colaborando. Eu acho que foi um exemplo de colaboração, de potencial, de espelho. Vamos ser um exemplo, vamos continuar puxando esse momento que foi assim, de tanto orgulho, para ele continuar puxando a gente, porque nós vamos ter muita dificuldade no momento da retomada, né? É como a gente usa isso para passar isso e ser o exemplo que o Brasil pode ser. A gente tem esse potencial. Eu digo assim, vamos ter orgulho de ser o que a gente é e de superar juntos aí esses desafios. Não. Mas foi muito bom poder compartilhar com vocês um pouquinho dessa Nós que história. agradecemos, Leandrão. Nós que agradecemos, assim, de coração, né? A gente sabe o quanto é difícil para vocês, que além de, né, tá na loucura de botar o negócio de vocês em ordem, tá ajudando os outros, ainda participa de webinar, então a gente sabe que não é fácil, mas a gente só pede para quem, a gente fala assim, né? Se você quer pedir alguma coisa para alguém, pede para alguém que está ocupado, né? Porque esse com certeza vai entregar. E assim, um recado que eu queria deixar no final, gente, assim, a gente queria agradecer a vocês que vieram até aqui, né? Principalmente vocês que vieram aqui compartilhar suas histórias, né, de sucesso aqui, de apoio. Mas a gente teve uma conversa muito rica. Eu espero que tenha inspirado vocês aí que assistiram, né? E a refletir como que a gente pode ajudar não só a sociedade, mas assim, uma coisa que é muito bacana, né? A gente viu aqui, por exemplo, né, da BIMAC, da Flex, né, da VEG. Antes da gente poder ajudar a sociedade, a gente precisa se ajudar, né? Então, o que eles mostraram aqui, que eles aplicaram a filosofia Lean, que eles usaram os conceitos, né? É porque eles sabiam fazer, é porque eles fizeram dentro de casa, né? Então, uma dica que a gente deixa é: comece fazendo dentro da sua casa, comece fazendo dentro da sua empresa, comece a organizar seus processos, comece a ter condições, né, de fazer com que isso não só traga novos métodos, mas que, por tabela, engaje melhor um ambiente de trabalho, união de equipe, em prol de um propósito comum, tá? E aí, a partir desse momento, a gente tem condições de não só ajudar a nossa própria empresa, a nossa casa, né, mas a sociedade, que é o exemplo que a gente está vendo aqui através de vocês, tá? Então, meu muito obrigado de coração. Eu queria, como último ponto aqui, dizer que semana do dia 29 de julho, né, a gente vai ter mais um tema de webinar que vai falar sobre liderar com respeito e como que a liderança promove um turnaround nos negócios, que vai ser moderado aí pelo nosso amigo Robson, né, que deve ser mais um tema que de bastante interesse aí do pessoal, que é o papel da liderança nessa transformação. A gente não acabou de ver aqui vários líderes, né, dando exemplo. Então, espero que vocês aí que acompanharam possam continuar acompanhando. Meu muito obrigado. Tá? Uma boa noite a todos. Fiquem bem, fiquem em casa, né? Cuidem da saúde, da família. E para quem está aí na linha de frente, ajudando a fazer respirador, fazer face shield e tal, meu nosso muito obrigado aí como brasileiros. Tá bom? Obrigado, gente. Boa noite, um grande abraço. Até a próxima. Valeu, Wagner. Até mais. Até mais. Obrigado. Até mais. Tchau, tchau. Valeu, Falou, tchau, Ricardo. tchau.